Então, bom dia para todas e para todos. A gente vai dar início à banca de trabalho de conclusão de curso da Isabela Soster, do curso de Relações Internacionais, cujo título chama Contestação Estrutural e Conjuntural na Convulsão Social Chilena de 2019, Classes Médias em Oposição ao Neoliberalismo e à Austeridade Fiscal. Fazem parte dessa banca examinadora o professor Caio Martins Bugiato, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da UFABC, e a Mariana Ercina, que é doutoranda em Relações Internacionais na UFSC e egressa do nosso curso de Relações Internacionais e do mestrado em Sociologia da UFGD. Agradeço muito ao Caio e à Mariana, dois grandes e queridos amigos, por terem aceitado o convite, e já passo a palavra para a Isabela dar início à apresentação. À vontade, Isabela. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a presença da Mariana e do Caio por ter aceitado participar da banca. E também agradecer a orientação do professor Hermes, todo o apoio que me deu nesse processo. Bom, eu vou começar, então, a apresentação. Esse é o meu título, né? Contestação Estrutural e Conjuntural na Convulsão Social Chilena de 2019. Classes médias em oposição ao neoliberalismo e à austeridade fiscal. Bom, eu vou falar um pouco da trajetória desse trabalho. Basicamente, em 2019, eu observei, já na graduação, as manifestações que ocorriam no Chile, e com isso eu despertou essa curiosidade, né, acerca desses processos que estavam ocorrendo. E, inicialmente, eu pensei em adentrar essa pesquisa por meio de um viés contra a democracia representativa, porém, tentando recortar o tema, eu percebi que, de fato, a economia estava me chamando mais e, por isso, culminou nessa temática. A justificativa do meu trabalho é de ressaltar, basicamente, a importância do conhecimento acerca dos processos que ocorrem na América Latina, sabendo aí da nossa paridade histórica, né? No geral, conhecer esses processos é importante para que a gente não repita projetos de precarização, no geral, né? Bom, as perguntas, né, que vão mediar o meu texto são: quais fatores levaram a população do Chile a questionar sua estrutura em massivas manifestações? Como as classes médias foram inseridas nesse cenário radicalizado? O meu objeto são as classes médias nos protestos de 2019 e 2020. E as fontes eu pesquisei obtive através da pesquisa bibliográfica, né, dando importância aos textos científicos e jornalísticos, e além das ferramentas em áudio que foram orientadas pelo professor Hermes, né, utilizar os podcasts para ter uma base, porque é um evento assim um evento que está ainda em acontecimento, tem uma sua duração nesse período e é muito recente para ter muitas produções científicas, então eu tive que ir para essas questões mais jornalísticas e afins. Bom, os objetivos do trabalho é compreender os fatores que motivaram a sociedade chilena a protagonizar o estalido social e também entender a inserção das classes médias nos protestos de 2019 a 2020. Com isso, eu vou dar uma breve explicação dos meus capítulos, que talvez não seja tão breve, mas o capítulo 1 aí tem como objetivo apresentar essa estrutura e a conjuntura econômica chilena. O que eu chamo de estrutura é o neoliberalismo enraizado na sociedade chilena. Por isso, eu vou buscar definir esse neoliberalismo acerca das definições tradicionais, que seria de um modelo que prevê um bem-estar humano, o melhor
promovido pelo livre comércio, pelo livre mercado, né? E que, através disso, define umas características do Estado, né? Um Estado não interventor, mas sim garantidor do bom funcionamento desse sistema. No geral, o meu recorte histórico vai ali iniciar no esgotamento do modelo nacional desenvolvimentista, né? Que vai conduzir assim o norte global à ascensão de algumas ideias de um modelo keynesiano, mas em alternativa a isso, já que esse modelo keynesiano não fornecia não atendia os interesses de umas elites. Em alternativa a isso, o neoliberalismo surge ali para desbancar esse modelo e atender aos interesses dessas elites. No geral, a instauração do modelo neoliberal no Chile ocorreu através da ditadura. O golpe militar vai marcar ali a iniciação desse projeto, né, econômico, e isso vai ocorrer pelo que é chamado de terapia de choque. O Naomi Klein vai definir esse conceito, basicamente vai explicar como as medidas neoliberais passaram, né, passaram nessa sociedade. Basicamente, uma sociedade que está envolvida nesse modelo de um Estado opressor, Estado militarizado, que vai reprimir qualquer contestação acerca dessas de uma população no geral que vai discordar dessas medidas neoliberais, porque essas medidas vão ali formular corte de gastos no Estado, reformas, privatizações, e vai ali esgotar alguns direitos sociais, já que vai passar para iniciativa privada, né? Então, o projeto econômico militar, ali promovido pelos Chicago Boys, vinha como medida emergencial para o controle inflacionário. O país passava por um período de hiperinflação, decorrente ali de um processo de tentativa de desbancar o governo de Allende, e com isso o controle inflacionário feito pelas metas inflacionárias, né, numa tentativa de estabilizar a política macroeconômica, eles utilizam algumas ferramentas, como a valorização cambial, que vai produzir em algum período o que é chamado de milagre econômico chileno, né, que é o melhoramento, o crescimento econômico chileno nesse período. Só que, posteriormente a isso, essas medidas acabaram levando ao endividamento externo no Chile e em boa parte da América Latina. Na verdade, foi um evento conjuntural ali também. E esse endividamento externo acaba levando o Chile a adotar medidas de austeridade fiscal e passa a mudar, a transformar o seu neoliberalismo em um neoliberalismo pragmático, né? Isso marca um ponto de inflexão no neoliberalismo, condensando aí a característica pragmática de um Estado que vai ali intervir um pouco na economia, já passa a ter essa inserção na economia e para resgatar mesmo a estabilização geral. Com isso eu chego à conjuntura, né, que primeiro eu preciso explicar que a economia chilena é uma economia baseada na exportação de commodities, né, sendo rica em recursos minerais. Eu uso da teoria da dependência para explicar o uso das vantagens comparativas dos países da América Latina, que ao adotar essas vantagens comparativas acabam sendo dependentes do norte global por produzirem uma relação assim de troca que a commodity vale muito menos do que um produto industrial. No geral, esse
isso gera uma dependência. E com isso eu falo um pouco da nacionalização do setor do cobre, já que o Chile percebe ali o governo chileno, né, na figura do Salvador Allende, percebe a importância do setor para a economia do Chile e vendo que esse setor estava sofrendo muita influência das corporações norte-americanas, né, essas influenciavam os preços do cobre e influenciavam, assim, diminuindo a metade, então desvalorizava esse preço. Com isso, Salvador Allende vê que a nacionalização, na verdade, seria uma boa para a economia chilena, né? O cobre na ditadura militar foi um dos únicos setores que não foi privatizado. Portanto, a ditadura também percebeu que isso seria um setor-chave para a economia chilena e mantém essa nacionalização. Então, a política econômica chilena baseada na exportação, mas a liberalização comercial e o contexto de medidas políticas de estabilização macroeconômicas levaram o Chile a uma diminuição na produção industrial, basicamente gerando aí a reprimarização das exportações, né? Mas formulando aí uma dependência ainda maior na exportação de commodities. Com isso, eu posso analisar o evento conjuntural, que seria o boom das commodities, né, compreendido de 2002 a 2014, que entre ele tem a crise econômica mundial da bolha imobiliária e a ascensão chinesa, né? Há duas hipóteses, algumas hipóteses, na verdade, mas eu vou citar duas, que explicam o boom das commodities, né, possivelmente. A primeira é a expansão da economia chinesa, amplia o comércio internacional, com isso favorecendo a demanda de commodities, né, primários, de recursos primários, e valorizando esses mesmos. E também tem a outra hipótese que reforça que essas políticas macroeconômicas desenvolvidas nos países emergentes favoreceram o saldo em conta corrente e, no geral, os países passaram a ter uma conta positiva externa, uma conta externa positiva e na liquidez das suas dívidas favoreceu aí o comércio das commodities, né? Favorecendo a liquidez internacional. Vou citar alguns efeitos do boom das commodities. No geral, durante o boom, surgiram alguns efeitos positivos, como queda na taxa de desemprego, queda nas taxas de pobreza, a valorização dos preços reais e nominais da commodity, mas também, em tudo, surgiram algumas dependências, né, acerca dessa exportação. Obviamente, houve a valorização disso e, com isso, assim, o país investiu em fundos, visto que houveram muitos excedentes nos fundos já existentes, fundos fiscais existentes. Com isso, o país criou mais fundos, só que posterior ao fim do boom das commodities, esse saldo expandido não foi possível de ser mantido. Basicamente, o país ampliou tanto seus gastos que, com o fim do boom e a desvalorização do cobre, foi impossível manter essas políticas fiscais. Com isso, surgiu o desequilíbrio fiscal e o país deve novamente aderir medidas de austeridade fiscal para lidar com esse desequilíbrio fiscal. Com isso, eu vou para o meu segundo capítulo, que tem como objetivo definir as classes médias, compreender os efeitos de políticas fiscais nessas e observar a organização dessas classes no Chile. Inicialmente, eu vou tratar ali de definir
revisar algumas teorias, algumas definições acerca de classes sociais para chegar na definição das classes médias, né? Eu faço o esforço de evitar cair nas teorias que vão sempre unir essas classes em caráter unicamente economicista. Então, eu vou basear ali no Armando Boito Júnior e no Nikos Poulantzas para fazer esse esforço teórico, né? Inicialmente, eu vou falar um pouco do debate, né, das divergências acerca dessas definições das classes médias na economia política. Basicamente, vou expressar um debate entre a sociologia weberiana e a sociologia marxista, né? A sociologia weberiana que meio que critica os marxistas por não explicar a situação média dos trabalhadores, né? Eles vão definir aí essas classes como através da estratificação social, que é uma medida economicista. Já a sociologia marxista, né, ali na figura do Poulantzas, vai definir essas classes como uma nova pequena burguesia. Vai definir através das definições políticas, ideológicas, sociais, culturais. Com isso, ele vê o trabalho improdutivo, o trabalho intelectual e essas questões ideológicas como marcos que vão constituir essas classes médias. Inclusive, a meritocracia, nessa questão de ideologia, vai entrar. Nisso que eu faço gancho com o Armando Boito Júnior, que vai falar um pouco sobre a consciência meritocrática. Para ele, a consciência meritocrática é o que une as classes médias, no geral. Isso significa, basicamente, uma relação de superioridade que as classes médias possuem em relação às outras classes, no caso, as classes proletárias, por deter um trabalho não manual. Basicamente, essa superioridade por deter um trabalho não manual. Então, dessa maneira, a gente observa que é o afastamento das classes médias com essas classes proletárias, essas classes de trabalhadores manuais, e com isso eu vou pensar a dificuldade de organização das classes médias, né? O isolamento de lutas coletivas. É muito difícil pensar as classes médias em um contexto de lutas coletivas devido a essa consciência meritocrática. Rapidamente eu vou passar ali explicando um pouco dos impactos das políticas fiscais. Eu vou falar sobre algumas funções das políticas fiscais, né, que são definidas aí como umas funções distributivas e as funções estabilizadoras. Tem outras funções, mas eu dou um foco nessas para explicar basicamente o sistema tributário regressivo chileno, que ele vai dar valor à função estabilizadora em relação à função distributiva. O sistema tributário, que deveria redistribuir a renda, na realidade vai buscar a valorização econômica em função dessa função estabilizadora. Então, esse sistema tributário, basicamente, recai sobre os impostos de consumo e não os impostos de renda, né? Essa relação ali vai projetar as desigualdades estruturais e reforçar esse poder que as classes dominantes têm em relação às outras. Os ajustes fiscais, basicamente, são alguns cortes de gastos que ocorrem, podendo ser cortes de gastos ou ampliação de gastos no Estado, mas eu vou falar mais sobre o corte de gastos, que recaem principalmente sobre políticas sociais, né? Com isso, eu chego a manifestações anti-austeridade, que essas medidas de corte que influenciam nessas políticas sociais, que vão precarizar as vidas e
oferecer essa parte social, né, ao capital privado, vai gerar aí um descontentamento da população, né, visto em manifestações anti-austeridade, marco ali a Primavera Árabe, e eu vou citar os movimentos estudantis ali como comumente movimentos que vão dar início a essas manifestações. As suas forças mobilizadoras também têm um ponto importante. Falando ali da organização das classes médias no Chile, eu cito os sindicatos ali com a sua questão pós-ditadura, né? Os sindicatos na ditadura militar sofreram desmonte, no geral, por ser uma organização popular, então sofreram cortes e desmontes. Então, pós-ditadura, os sindicatos vêm ainda enfraquecidos, inclusive nos protestos de 2019 se mostram enfraquecidos em relação aos movimentos sociais, que na verdade surgem ali já depois da ditadura militar e com uma ascensão grande nas últimas décadas. Né? Os partidos políticos, eu vou falar basicamente que no Chile possuem uma lógica um pouco diferente. Eles se aglutinam para definir algumas coisas. Tipo assim, a centro-esquerda e a centro-direita possuem essas alianças que vão votar em consonância no Congresso. E essas alianças podem ser vistas ali na nova maioria e a frente ampla. O processo de democratização, basicamente, eu vou passar rapidamente só para explicar que foi marcado ali por uma promessa, né, do governo de concertação, que, na verdade, não emplacou nenhuma transformação radical e foram governos que abriram muitas concessões ali com a centro-direita e desapontou, no geral, a população chilena. Com isso, eu chego no terceiro capítulo, que tem como objetivo observar as manifestações de 2019 e 2020, estipular a anatomia dos atores dos protestos, suas reivindicações, entender a inserção das classes médias. Eu vou explicar um pouco a explosão dos mal-estares acumulados, que surge ali naquele momento através do aumento das passagens de transportes públicos, mas que é fomentada pela repressão, né, dos carabineiros. Então, o povo, observando essa repressão para com os movimentos estudantis, vai às ruas e vão expor os cansaços que eles têm de acordo com essa estrutura, essa conjuntura. Com isso, eles impõem suas demandas de reformas no sistema de pensão, reforma no sistema educacional, no sistema de saúde, entre outras, e eles percebem que essas contestações gerais, elas convergem em torno de uma ação destituinte, ou seja, a nova Constituição seria uma alternativa para resolver essas demandas. No geral, eu faço um esforço de reunir o perfil dos grupos sociais que vão atuar nos protestos e as ferramentas de organização. Vou falar rapidamente aqui. Esses são os grupos: movimentos estudantis, movimentos feministas, movimentos ambientalistas, sindicatos, movimento No Mais AFP e os povos originários. O que eu observo desses movimentos é a capacidade a transversalidade desses movimentos. Basicamente, eles têm as suas demandas próprias, têm as suas causas que eles lutam, mas eles conseguem envolver a de outros movimentos, ou seja, eles fazem essa união e produzem isso de forma heterogênea. Os protestos têm uma característica muito heterogênea, né, de variadas demandas, mas que eles conseguem organizar com essa capacidade de transversalidade. As ferramentas que eu vou falar, no caso, são ferramentas que vão organizar o povo, que vão chamar para mobilização, sendo algumas que eu observei são as assembleias e greve geral. As assembleias que vão
unir ali, que vai dar voz ao povo, e as greves gerais que vai convocar o povo à rua. No final, eu falo um pouco sobre desdobramento, né, que é o resultado do plebiscito, sobre uma nova Carta Constitucional. Vou também dar contexto ali, após esse plebiscito, são feitas eleições para a Convenção Constitucional, também ocorrem as eleições regionais e as presidenciais, e eu vou indicar que há indícios de uma crise de representatividade dos partidos tradicionais. A Convenção Constitucional, né, as eleições para a Convenção Constitucional mostram ali uma maioria eleita de candidatos independentes, né, ou seja, candidatos que não estão atrelados a partidos tradicionais. Ou seja, talvez ele explique um pouco essa crise de representatividade. E aí eu vou unir isso ao governo de Boric, né? Gabriel Boric, que é o presidente eleito, no primeiro mês de sua presidência, ele chega a níveis de 50% de desaprovação, talvez somado às expectativas do pós-estalido social, né, que o povo gerou, de uma efervescência social, mas que não são instituídas ali pelo governo de Boric, por ser... Então, talvez comece a questionar ali se Boric não é mais um dos governos de concertação que representam também promessas e nenhuma mudança estrutural. Mas isso ainda não quer dizer muita coisa, a Carta Constitucional não foi aprovada, então a gente tem que esperar e analisar isso. Em considerações finais, eu vou unir a explicação da estrutura de um neoliberalismo que promove as desigualdades estruturais, né? E essa conjuntura de fim do boom das commodities que vai acentuar medidas de austeridade fiscal, precarização de vida, que sacrifica parte da população para essa melhora econômica. Então, essa situação econômica talvez possa explicar a efervescência que foi esse estalido social, a situação política, a crise representativa, então, pensando ali na redemocratização das promessas que não foram cumpridas, nas mudanças que não foram emplacadas por esse governo de redemocratização, talvez também possa somar a situação política e responder essa efervescência, né, social. E, por fim, os protestos, explicando ali as organizações sociais, essas organizações transversais que agem de maneira heterogênea, né, nas manifestações, e o uso dessas ferramentas de mobilização, que são as assembleias e a greve geral, talvez tenha, no meu argumento, tenha aproximado o cidadão não organizado, né, das ruas. Essas ferramentas dão voz às demandas desse povo e possivelmente fez com que as classes médias abandonassem por hora essa consciência meritocrática de isolamento e participassem mais ativamente ali das lutas coletivas. E é basicamente isso. Desculpa ultrapassar o tempo. Beleza, Isabela, obrigado pela apresentação. Então, Caio e Mariana viram exposição bastante minuciosa, detalhista. E aí eu passo a vocês agora para as considerações, observações, perguntas, questionamentos, comentários que acharem pertinente. Podemos começar com você, Caio? Fica à vontade, então. Sim. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Hermes, né, pelo convite, por ter enviado um trabalho tão qualificado, né, parabenizar pela orientação, pelo trabalho que não é fácil e, consequentemente, parabenizar a Isabela por fazer um trabalho, né,
difícil, atual, complexo, e que muito me agradou a leitura, né? Também quero cumprimentar o pessoal que está aqui nos assistindo, né, virtualmente, marcando presença, né, desse mundo digital pandêmico, pós-pandêmico, né? E saudar também a Mariana, que está aqui como componente da nossa banca, né? Pois bem, Isabela, Hermes, primeiro lugar, em segundo lugar, na verdade, primeiro foi o agradecimento. Uma saudação e um parabéns ainda maior por enfrentar um trabalho dessa monta, né, que é ousado. É um processo altamente complexo e atual, né? Vocês estão aí trabalhando com recorte temporal 2019, 2020, né? Mais do que contemporâneo, e isso nos dá um desafio tremendo, né? Que é justamente, muito bem executado pela Isabela, de trabalhar com as informações corretas. Onde que eu vou achar essas informações, né? Acho que para um trabalho de conclusão de curso, o que ela fez, né, o que a Isabela fez é muito bem feito, que trabalhar com a bibliografia que está sendo produzida à época, né? Tem vários autores aí analisando o processo, né? Também há uma referência aí a teóricos, né, que é muito importante. Eu vou entrar nesse assunto com mais detalhes já, né? Mas é assim satisfação, ler um trabalho bom, parabenizar pela ousadia, né? Pela capacidade de investigação que vocês tiveram, que a Isabela teve ao entrar nesse processo atual e complexo, né? Assim, é uma coisa que me chama muita atenção, porque em trabalho de conclusão de curso, quando você vai para um assunto desse, contemporâneo, sem bibliografia assim consolidada, assim, já vi muita gente meter os pés pelas mãos, né? Não ter bibliografia, chega numa altura do campeonato, não consegue avançar para o que queria, para responder a pergunta que queria, né? E acaba até, por vezes, abandonando o trabalho, partindo para outra coisa, recortando o trabalho, refazendo o que fez, né? Aí fica aí o registro do bom esforço feito aí para essa investigação. E também, Isabela, dizer que o trabalho é muito claro, né? Você escreve muito bem, você tem uma clareza aí na sua escrita, você passa as informações de uma maneira coerente, né, com clareza, né? O texto aí tem começo, meio e fim, né? Eu faria diferente a organização dos capítulos, vou entrar também nesse assunto depois, né? Então, Isabela, o que eu vou falar aqui a partir de agora são observações sobre o que melhorar, né? São críticas, né, construtivas para um futuro trabalho, seja para esse assunto, seja para um assunto posterior aí que você possa vir a desenvolver no mestrado, numa pós-graduação, né? Então, minhas observações críticas, repito, são no sentido de o que pode ser melhorado para o seu desenvolvimento enquanto pesquisadora no futuro, né? Vou ser um pouquinho enfadonho aqui, eu vou pegar o seu trabalho e vou acompanhando a ordem dele, tá? Vou passar aí pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não pretendo me demorar muito, né? Talvez aí uns 20 minutos, para poder te dar esses toques, né? Essas observações para melhorar, né? Vamos lá, né? Estou com o trabalho aberto aqui e você coloca a sua hipótese aqui no resumo, vou voltar nela depois. Você faz uma introdução também bastante clara, anuncia aí os seus capítulos 1, 2 e 3, né? Fala aí de um histórico, e eu acho que você faz muito bem esse histórico, né? Que está aí no seu capítulo 1, né? Você fala da ditadura, do neoliberalismo, do Pinochet, né? Do mundo das commodities, desse descontentamento popular com justamente esse programa neoliberal instalado no Estado chileno, né? Então, assim, do ponto de vista da história econômica, da história política chilena, acho muito bom, né? Um trabalho bem feito aí, um trabalho que atende aos requisitos de
um trabalho de conclusão de curso, com certeza, do ponto de vista de trabalhar com a história, né? Já aí na primeira página, no capítulo 1, página 8, e você mencionou isso na sua apresentação também, você fala uma coisa que eu acho que poderia ser diferente, né? Você fala entre estrutura e conjuntura. Isabela, eu estou me baseando aqui nos mesmos teóricos que você se baseou lá no capítulo 2. Né? Então, como você tem essa referência teórica aí no seu texto, que é uma referência teórica também que eu uso, eu acho importante, talvez, explicar um pouco mais, né? Ou, que eu te disse, fazer essa observação para pesquisas futuras. Né? Assim, o que esse pessoal lá que você usa no capítulo 2 fala de estrutura e conjuntura, vejamos, né? Você chega ali a chamar na sua apresentação o neoliberalismo de estrutura, né? Veja só, né? Esse pessoal trabalha com uma ideia de estrutura que consiste no modo de produção capitalista, né? Essa é a estrutura do sistema, da sociedade, né? Todas as sociedades modernas, elas têm uma dominância desse modo de produção que basicamente, né, coloca de um lado proprietários privados do meio de produção e do outro lado trabalhadores assalariados, né? Esse é o cerne aí do capitalismo que o Marx escreve no Capital, né, que você cita, né? O neoliberalismo, o Harvey fala isso no livro que você mencionou, mas eu acho que está mais bem colocado lá pelo Léo Panish, num livro chamado The Making of Global Capitalism, né? Em que ele traz um conceito de império informal dos Estados Unidos. Também o Peter Gohan fala um pouco disso, que é o seguinte: esse neoliberalismo ele é um programa político, econômico e ideológico que ele vai ser imprimido na estrutura de maneira a modificar essa estrutura para que ela se consagre enquanto um sistema neoliberal atendendo aos grandes beneficiados por esse programa neoliberal. Então aqui a gente tem aquela famosa ideia de agente-estrutura, né? Um agente, né, que no caso aí como o Léo Panish chama, é uma burguesia, né, dos países centrais que está pé da vida com a ascensão dos trabalhadores no estado de bem-estar social. Ou na periferia, é uma burguesia que se incomoda muito com os programas desenvolvimentistas, né, no caso do Brasil aí, do varguismo, né, e o legado do varguismo, e eles vão tentar mudar esse cenário, né? Ou seja, o neoliberalismo ele é um processo de luta também, né? Ele é muita coisa, como você aponta ali, tem questão subjetiva, né? Entre outras coisas. Mas ele aí nessa tradição aí que você colocou, em boa parte, né? Também o Gerard Dumeny, entre outros, falam sobre isso. Ele é um programa econômico, político, ideológico de um setor da burguesia que busca mudar aquela conjuntura em que os trabalhadores estão em ascensão. Então, no fim das contas, o neoliberalismo é uma grande reação à Revolução Bolchevique de 17, né? Assim, a gente trabalhando com um tempo longo, né? Uma coisa assim de estrutura mesmo, né? A estrutura do capitalismo contestada, né, lá na Rússia e depois passada para estados de bem-estar social, desenvolvimentistas na periferia do sistema, tudo nesse sentido, para dizer que o neoliberalismo é um programa reacionário, né? Ele reage a essa ascensão, né? Então eu costumo dizer até em aula que o próprio desenvolvimentismo, né, o estado de bem-estar social, esse tipo de ação, né, que são ações também que se configuram depois em projetos estatais, eles têm a ver com, né, luta de classe, né, uma luta que foi imprimida lá pelos bolcheviques em 17, né, fazendo aí um pensamento de longa duração, vamos dizer assim. Então, eu acho que são ideias aí importantes que podem ser colocadas aí em prática. Eu não estou falando de revisitar esse seu trabalho, que está muito bem feito, né? Estou falando de futuro, tá? De ideias aí para um futuro, para uma pesquisa, né? Para um desenvolvimento de maior monta, né? Nesse mesmo sentido aí, né, você, aí na página 8 também, você fala sobre o Estado perder suas funções,
no terceiro parágrafo do capítulo 1, você fala sobre atendimento de interesses dos setores da burguesia, você fala de esgotamento do Estado desenvolvimentista, né? Então, são algumas coisas aí, isso também está bastante claro quando você fala lá do Vilfredo Pareto, que é o seguinte, é nesse mesmo sentido que eu estou te falando. Olha só, esgotamento do Estado, o Estado perde suas funções, etc. Essa tradição aí que você utiliza vê isso como processos de luta. Né? Então, não é que o projeto se esgota. Né? É claro que tem obstáculos que não são mais transponíveis, dificuldades postas pelo setor externo, muita coisa. Mas isso é um processo em que é luta política de setores. Né? Quais setores, como você aponta, setores da burguesia em geral? Mas quais setores são esses? Quem está procurando implementar qual programa? Né? A identificação do agente social, que é uma tarefa muito difícil nas ciências sociais, né? Porque eles não vocalizam, não manifestam assim, diretamente, abertamente seus interesses. Né? É o que o Marx falou lá no Zé de Brumário, né? Você tem que investigar os bastidores do processo. E talvez seja aí a tarefa mais nobre das ciências sociais, é investigar o oculto, né, nesses processos políticos, econômicos, né, que geralmente estão aí no mundo que a gente não consegue ver, são inteligíveis a olho nu. Então, nesse mesmo sentido, aí, quando você fala no esgotamento do Estado, né, perder funções, né, porque, veja, o neoliberalismo, né, esse programa neoliberal, quando ele se torna política estatal, né, se torna assim, enraizado nos estados, né, veja, ele é mínimo, o Estado passa a ser mínimo para boa parte da população, mas ele é máximo, né, para grandes capitalistas, para o capital internacional, no caso de países dependentes como o nosso. Né? Então, essa ideia de Estado mínimo ela é problematizada nesse sentido. Bom, ele é máximo para setores da burguesia, ele é muito máximo. Né? A crise de 2008, que você bem cita, o Estado foi recorrer aos bancos, ele foi acionar, ele foi salvar os bancos, o Obama salvou os bancos. Ou seja, quando o prejuízo vem, ele é coletivo, aquela velha história. Né? Quando o lucro vem, ele é privado. Quem intermedia isso? Uma instituição estatal que detém o monopólio do uso legítimo da força, né? Para citar lá a expressão do Weber, que você usa aí também, os weberianos, para entender esse Estado neoliberal, né? Que é uma expressão que você utiliza aí muito bem também no seu texto. Né? Então, no capítulo 1, eu acho que esse é o grande assunto aí que eu queria tratar do capítulo 1. Né? E, repito, algo aí para se pensar daqui para frente. Tem uma outra coisinha ali que me chama a atenção, que tem a ver com pesquisas que eu tenho feito. Né? Rapidamente, né? Ali na página 10, você fala sobre o papel da CIA, né? A ditadura do Pinochet, Chicago Boys, por aí vai, né? Ali você não cita nenhuma referência. Eu sei que é difícil pegar referência, né? Porque até são processos escusos, né? A CIA, obviamente, não vai anunciar abertamente o que ela quer fazer. Mas isso tem me chamado muita atenção, viu, Isabela? Em pesquisas que eu tenho feito, que é tentar, ao máximo, não deixar isso como teoria da conspiração. E eu acho que nós, aí, nos cursos de Relações Internacionais, né, Economia Política Internacional, a gente tem que prestar atenção mais nisso com referências. Né? Eu sei que é um processo complicado, porque os documentos diplomáticos são secretos, né, é difícil pesquisar. Infelizmente tem o Wikileaks ali que solta alguma coisa para a gente às vezes, e por aí vai. Né? Mas por exemplo, investigar golpes de Estado patrocinados, né, supostamente patrocinados pelos Estados Unidos. Assim, quando você fala com as pessoas mais leigas, eles vão falar assim, você é maluco, né? Isso é teoria da conspiração, isso aí está fora da realidade. Né? Então é difícil pesquisar isso. Né? Então colocar assim, de uma maneira desreferenciada, é só um toque mesmo. Né? Para mim também, para todo mundo que está vendo a gente, né? Para entender que esses processos eles são obviamente reais e eles têm que ser investigados e referenciados uma literatura que ainda não existe com grande força, vamos dizer assim. Né?
Isso aí que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. Essa relação externo e interno, sabe? O que acontece no externo influi no interno, né? A política externa dos Estados Unidos patrocinou, por exemplo, a Lava Jato. Tá, tem fortes indícios para isso. A gente tem que provar. Né? Nosso papel de pesquisador é provar. Com literatura, com pesquisa, com entrevista, né? Com métodos aí, metodologias variadas que a gente possa usar. Né? Beleza, esse foi o capítulo 1, né, os comentários aí sobre o capítulo 1. No capítulo 2, onde você trata do referencial teórico, deixa eu já puxar aqui o texto para chegar lá. Assim, eu penso que você poderia ter investido mais na teoria da classe média. Isso vai reverberar lá no seu capítulo 3, inclusive. Né? Você fala aí que você utiliza o Armando Boito, o Décio Sais, o Sávio Cavalcante, o Nicolas Pulanças, né? Todo esse pessoal aí que está baseado no Pulanças, eles têm aí uma pesquisa, né? Conceitos de classes, frações de classes, né? Que eu desenvolveria mais. Né? Inclusive, já adiantando um pouco, eu faria um capítulo primeiro teórico, de bastante fôlego. Eu acho que num TCC é um momento muito oportuno para investir na teoria, principalmente aquela que você acha pertinente para as suas pesquisas, que você vai utilizá-la no futuro. Então, assim, é óbvio que o texto está bom, como eu já disse, né? Mas a estrutura do texto, e eu já entro nessa questão de fato, né? Que eu costumo, inclusive, recomendar a orientandos é a seguinte, né? Você faz um capítulo teórico, assim, apenas teórico, só teórico, investe na teoria, investe pesado na teoria. Qual que é o seu objeto? As classes médias. Bom, então eu vou pegar a teoria de classes sociais e as teorias que falam sobre a classe média, né? Ou as classes médias. Né? O Pulanças fala disso aí em um dos seus livros. Né? Depois você faz um recorte histórico. Né? O Brodel chama atenção lá para isso. Né? A boa pesquisa em ciências humanas ela tem que ter uma parte histórica, que é o que você fez no capítulo 1, basicamente. Né? Pinochet, ditadura, Chicago Boys, neoliberalismo, os anos 90, mundo das commodities, até chegar na conjuntura atual, né? da insurreição. E aí o capítulo 3 que você faz também bem, que vai nessa estrutura, seria a análise do objeto. Né? E aí você vai investigar lá os atores sociais da insurreição chilena. Né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que é muito válido você ter uma estrutura diferente. Repito, eu não estou falando para você mudar. Estou falando que o fio condutor fica mais claro, né, quando a gente faz... Eu recomendo isso, já falei, né, para o pessoal, que é a teoria, a história, né, e a análise do objeto. Né, o que não é nenhum demérito, né, no seu trabalho. Né, como eu disse, ele está bastante claro. Então, esse é um ponto importante para o qual eu queria chamar a atenção, viu, Isabela, que é da organização do texto. Né, eu acho que ele fica melhor. Talvez no momento aí posterior você possa utilizar esse comentário para outra pesquisa, né? Ainda no capítulo 2, é uma questão conceitual importante, né? Também uma dica de importância, eu acho. Né? Essa tradição aí que você está utilizando, que é a tradução altusseriana, pulanciana, né? Armando Boito, Décio Sais, etc., eles não trabalham com essa ideia que você menciona aqui na página 21, da classe em si, classe para si, né? Essa é uma ideia que aparece no Marx, obviamente, né? Que ele entende que... Acho que a grande importância, a grande noção que o Marx traz de classe social é que a classe é uma formação. E que o Pulanças vai aprender bastante isso lá nos livros dele, Poder Político e Classes Sociais. Né? Ou seja, você pode ter agrupamentos sociais, grupos sociais que não são classe. Né? Porque a classe, como o Pulanças fala, ela é uma construção econômica, política e ideológica para a ação na sociedade. Então, pode existir um grupo de campesinos no interior do país, um agrupamento enorme de campesinos,
que simplesmente trabalham e levam a vida deles lá, são explorados, são dominados, têm toda uma vida rural e de condições precárias, e não estão nem aí para a política, entendeu? Também não se importa com as suas questões econômicas muito, né, quando elas não batem muito na porta deles, né, são desorganizados politicamente, alienados, né, do ponto de vista ideológico, etc. Não estão nem aí para nada. Né? Mas, como o Lanças fala, a classe ela vai se formando. Ela se forma, e isso tem muito de ação política. O Marx dizia lá, esse fenômeno é uma síntese de múltiplas determinações, ou seja, né, questões econômicas, históricas, até psicológicas envolvidas, né, organização política, um programa político ideológico de classe, né, de um ativismo para um objetivo concreto que eles sabem que querem, muitas vezes não sabem. Né? Mas é isso. Essa ideia de classe para si, em si, para si, o Lukács pega isso de uma, digamos, fase do Marx, em que ele está mais ligado ao Hegel, que parece o seguinte, né? Existe uma ideia, né, como diz lá a ideia hegeliana, e ela se enraiza na classe, ela passa a ter consciência de si como ação política e sujeito revolucionário. Ele é um tanto quanto, essa é a crítica dos althuserianos aos lukácianos, que eles estão vendo a formação de classe enquanto um enraizamento de uma ideia. Essa ideia, seja lá de onde vem, do partido de vanguarda, como fala o Lênin, não sei. Né? Mas ela tem um quê de abstração muito alto. Isso não ajuda a identificar as classes sociais, as frações de classe social. Né? O que ajuda a identificar é a sua base econômica, mobilização política, né? Seu programa político ideológico na sociedade para ver o que eles querem. Né? Então aí fica aí essa dica também, esse toque, né, para entender um pouco das classes sociais nesse sentido aí que você procura mostrar no capítulo 2, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui do capítulo 2. Eu já me encerro aqui no capítulo 2 com esse último comentário. O que eu estava falando sobre o Vilfredo Pareto lá no começo, né? Antes disso, Isabela, você me desculpa, deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Esse capítulo 2 seu, como eu já comentei, ele mistura, né? Ele mistura um pouco de análise de conjuntura, né? Você fala aqui no item 2.2, o ajuste fiscal e o impacto das classes médias, né? Assim, se ele fosse um capítulo teórico, né? Aprofundar na teoria, desenvolver a teoria da classe média, etc., eu acho que ele ficaria um pouquinho melhor, né? Repito, está bom, mas acho que ele poderia ser um pouquinho melhor. Então, misturar, né, a análise de conjuntura, trazer um pouco a análise do objeto, com teoria, etc., né? Eu acho que isso ficaria para um outro momento posterior. Eu investiria num capítulo teórico singular, né, preferencialmente o primeiro capítulo. Né? Pois bem, o que eu queria dizer é o seguinte, acho que mais ou menos naquele sentido do que eu falei anteriormente, sobre o neoliberalismo, o programa, eles serem frutos de luta. Né? Isso aí é luta da burguesia, luta de setores da burguesia, frações da burguesia, como você chama aqui em alguns momentos, elite. Né? Acho que a gente não pode perder, na análise política, que a política é conflito. Obviamente, o conflito nem sempre ele é explosivo, né? Mas ele sempre se dá, né? Mesmo que ele chegue aí a um consenso. Maquiavel ensina a gente. Né? Então, veja só, aí um estranhamento mesmo, na página 27, como você fala do Pareto. Né? Bom, para além das questões políticas que estão por trás da teoria, né? O jornal Avanti, do Partido Socialista Italiano, ele denunciava o Pareto como colaborador do fascismo. Isso lá na década de 20, né? Quando aí o fascismo não era um regime instaurado na Itália. Né? E como você está usando os comunistas de um lado, vamos dizer assim, né? Lanças, etc., né? E depois você coloca o Pareto, eu achei bastante estranho, né? Então, isso do ponto de vista político. Do ponto de vista teórico, que é o que importa aqui do seu trabalho, você fala, por exemplo, o Pareto fala da falha de mercado. Né? Depois você coloca aqui aquele economista brasileiro, né, o Jean Bage,
As políticas fiscais coordenadas pelo governo se dividem em 3 funções: alocativa, distributiva, estabilizadora. Né? Assim, voltando àquela ideia do conflito, para essa tradição teórica que você utiliza no capítulo 2, não tem falha de mercado. Né? Assim, o que está acontecendo na economia, ele tem a ver com uma mobilização política de classe e frações de classe que vão chegar a um determinado objetivo e resultado, e isso não é nenhuma falha. Né? Porque o fascismo tem relação com o liberalismo, né? Para os liberais, vão dizer assim, tem uma falha aí, o Estado tem que ser mínimo para corrigir as pequenas falhas que há, porque o mercado se regula, beleza. Em linhas gerais, assim, é um pouco isso. Na teoria marxista, a política econômica, ela é luta. Então, se o Paulo Guedes faz uma política econômica X, é porque tem um pessoal por detrás dele que se mobiliza, que milita, que se organiza para que essa política seja X e não Y. Inclusive, a política X, ela desagrada outros que são aqueles, digamos, os derrotados dessa luta política, né, em que vencedores vão implementar a política econômica X. Né? Não sei se ficou muito claro. Para entender que a política econômica, entre outras políticas públicas do Estado, ela é fruto de luta. Né? O Poulantzas que você usa, ele fala sobre que essa luta política, a luta de classes e frações de classe, ela permeia o Estado. Né? É óbvio que existem organismos que são menos permeáveis, são mais, digamos, duros, são mais estruturantes do Estado. Mas a luta também está no governo, né? No governo e no Estado. Né? Então, assim, achei que ficou um pouco distoante, né? Mas nada que comprometa aí o cômputo geral. Né? Bom, estou falando demais já, eu vou passar aqui para o capítulo 3. E aí eu já vou falar da sua hipótese, conversando com aquilo que eu falei sobre organização e entrando na análise que você faz do capítulo 3. Deixa eu puxar aqui o capítulo 3. Tá, achei aqui. Deixa eu puxar aqui também a sua hipótese, que eu falo dela brevemente aqui. Ó. Você fala o seguinte, né? Você apresenta no resumo a sua hipótese. E aqui, repito, Isabela, é uma dica. Né? A gente tem que ter uma hipótese para a gente seguir o nosso trabalho, né? Para transformá-la numa tese, né? Hipótese. A intenção do trabalho foi seguir a hipótese de que, isso no seu resumo, o modelo neoliberal, somado a uma conjuntura de austeridade fiscal imposta após o fim do boom das commodities, né? Isso aí se descreve lá muito bem, nas suas partes históricas, conduziu o desgaste coletivo a uma rebelião contestatória. Tudo bem, você conecta a insurreição atual com a história, né, com esses elementos aí que você falou, austeridade fiscal, neoliberalismo, etc. Essa revolta, classificada como anti-austera, foi disposta por movimentos sociais que manifestam novas formas de organização, sendo essas transversais, como você explica na apresentação, dinâmicas e coletivas, capazes de aglutinar demandas das classes médias, coordenando-as na luta coletiva. Assim, como, no meu entendimento, o seu trabalho ele teria o foco na classe média chilena ou nas classes médias chilenas, eu acho que a sua hipótese, que é bem estruturada, e no capítulo 3 eu esperaria que ela fosse levada mais adiante, ou seja, comprovada, né? Eu acho que ela ficou um pouquinho aquém, viu, Isabela? Repito, para você, depois, num momento posterior, procurar uma análise mais aprofundada. Né? Como um trabalho de conclusão de curso, eu acho que você atende todos os requisitos. Eu estou pensando em seu mestrado, doutorado, né? Obviamente. Né? Porque, veja, o que temos no capítulo 3? Temos mais ali a identificação dos atores da insurreição, movimento sindical, ambientalistas, feministas, movimentos povos originários, e por aí vai. Né? O que eu senti falta, Isabela, foi a identificação das classes médias e sua organização política na insurreição.
você fala aí na hipótese que elas foram arrastadas para o movimento. Mas, por exemplo, eu não consegui identificar, e se quiser falar sobre isso, você fica mais que à vontade, obviamente, né? Por exemplo, quem era a classe média? Porque, vamos pegar o exemplo do Poulanças, lá no livro dele, Fascismo e Ditadura, que você já que utiliza o Poulanças. Ele identifica lá a classe média como uma nova pequena burguesia, né, pequenos proprietários de pequenos comércios, pequenas empresas, etc. Né? Profissionais autônomos, que conseguem uma renda, né? Dentistas, médicos, profissionais liberais, etc. E o alto funcionalismo do Estado, né? Servidores públicos de altos cargos. Essa classe média, que tem pelo menos aí 3 setores, né? Se ela se organiza enquanto fração de classe autônoma, né? Pode acontecer, pode não acontecer, você tem que identificar enquanto pesquisa, né? Eu senti um pouco de falta dessa identificação no seu capítulo 3, né? Como que elas mobilizaram, como que elas foram participar desses movimentos sociais, dessa insurreição. Né? Então, se a gente tivesse, talvez, uma teoria um pouco mais aprofundada, talvez a análise poderia também ser um pouco mais aprofundada. Né? Repito, né? Dicas aí para o futuro. Né? Quem são essas classes médias? Quais são suas bases econômicas? O que elas querem? Elas têm alguma publicação que elas vocalizam, né? Nesses momentos de insurreição, surge o jornalzinho não sei da onde, o jornalzinho dali, a publicação dos caras lá, a publicação do movimento daqui e dali, criticando lá o governo, obviamente, Pinheira ladrão, e aí fala lá um monte de coisa dele. Então, essa publicação vocaliza os interesses dela, dessa classe, dessa fração de classe. E, obviamente, denota a sua mobilização política. Como eles estão organizados? Né? São basistas, é vertical, é horizontal? Né? Como eles se organizam enquanto classe? Porque vou pegar o que eu falei anteriormente. A classe, a fração de classe, ela se forma. Em movimentos dessa monta, com certeza elas se formaram. Né? Aí, se elas são autônomas, se elas são arrastadas por outras, se elas são apoio de outras, né? A pesquisa que vai nos indicar. Né? E uma outra coisa em relação a isso, né? Você fala na página 28, brevemente, por exemplo, do que incomodava essa classe média. Né? Fala um pouco ali acho que foi do endividamento, deixa eu pegar aqui rapidão. Você fala que 28, 29... As classes médias, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. As classes médias inseridas nesse cenário não estão isentas dos efeitos das políticas fiscais, o desemprego e a privatização de bens essenciais vistos na redução do Estado social, como saúde, educação, previdência. Tá. Obviamente, o neoliberalismo tem impacto nessas classes sociais. Mas o que incomodou esse pessoal para que eles fossem à luta? Né? E se foram mesmo uma luta, digamos, antissistêmica, né? Era o quê? Era desemprego? Né? Era queda da renda? Era difícil acesso aos bens públicos? E por aí vai, né? Porque eu acho uma questão importante, que é justamente o que eu falei, identificação, mobilização, vocalização de interesses, obviamente a sua base econômica, né? Da onde vieram, sua organização política, todo aquele script aí que a teoria marxista fala das classes sociais, para identificar como elas agem, né, como agentes sociais em processos políticos, né, no seu caso aí, insurrecionais. Né? E por fim, por que eu digo isso? Eu acho importante. Porque você cita uma coisa depois no final, nas suas conclusões também, que é a ascensão do CAST, né? Enquanto aí presidenciável, que concorreu com o Boric e foi derrotado, né? Pegando lá o Poulanças novamente. A classe média, ela é a base mobilizadora do fascismo. Né? E no seu trabalho, isso é a teoria marxista falando, né? O Poulanças, o Gramsci, o Trotsky, o Daniel Guérin, que é anarquista, mas que também corrobora essa ideia, que fala o seguinte, olha, nesses processos de crise de representatividade, como você mesmo chama,
a classe média, né, com seu medo de proletarização, vendo uma ascensão dos trabalhadores, ela se inclina a um movimento radical de defesa do capitalismo, que em geral é isso, de uma maneira militarizada, brutal, que é justamente a milícia fascista, né, a formação de organizações fascistas, partido fascista, com seu programa máximo, ditadura, que tem como essência a eliminação da esquerda, né, comunistas, socialistas, de movimentos que não são favoráveis ao que eles são favoráveis. Então, veja, porque o que está colocado no seu trabalho, e aí é uma problematização, uma reflexão que eu estou fazendo, né? Você fica à vontade para falar sobre isso ou não, né? Porque não está aí no espectro do seu trabalho, que é o seguinte: você está me dizendo no seu trabalho que as classes médias elas foram arrastadas para lutar por uma constituinte que enterrasse a Constituição neoliberal do sistema, do Estado. É isso que eu entendi aí do seu trabalho em geral. Só que com a ascensão do CAST, para disputar com Boric, e sabendo que você trabalha com as classes médias, que são base do fascismo historicamente, na Alemanha, na Itália e no Brasil, né? O Armando Boito, que você utiliza aí, fala da classe média enquanto então não tem base de classe média. Onde foi parar a classe média no processo constituinte? Uma pergunta, assim, não é para responder, se o trabalho não se propôs, né? Propôs a entender essas classes médias nesse período 19 e 20, né? Acho que a pergunta que eu estou fazendo é um período posterior a isso que você tem no trabalho, né? E por fim mesmo, para sintetizar o que eu falei, 2 grandes pontos: a organização do trabalho, né, que está boa, repito, né, mas eu acho que você investir num capítulo singular teórico, no primeiro capítulo, te dá base, né, e uma análise das classes médias com essa teoria um pouco mais aprofundada, né, pegando esses teóricos mesmo que você falou, talvez, como eu te disse, o capítulo 2 seu congrega várias coisas. Né? Se ele fosse só teórico, talvez você teria uma base teórica para análise que você faz no capítulo 3, um pouco mais complexa. Né? Então, ponto 1, organização geral, né, da estrutura do texto, e um aprofundamento teórico e analítico no seu objeto, que é a classe média. Eu sei, Isabela, que é difícil pra caramba, que é um momento atual, complexo, uma insurreição aqui num país dependente da América do Sul, tá? Você tem todo parabéns, né, todo o mérito de concluir o trabalho e fazer um trabalho bem feito assim, tá? E ficam aí, então, observações para o futuro, tá? Eu acho que me estendi um pouco aí, Charles, mas agradeço novamente aí a possibilidade de conversar com vocês. Maravilha, Caio. A gente que agradece a tua disposição, tua leitura atenta, teus comentários, e a ideia acho que era exatamente essa, né, Isabela? Quando a gente pensou no convite a vocês dois, tanto a Mariana quanto a você, Caio, era explorar essa bagagem, esse conteúdo com quem de fato dialoga de forma mais próxima com o que a Isabela propôs discutir no trabalho. Depois a Isabela faz os comentários ao que você sugeriu, mas acho que eu vou passar para a Mariana, porque aí ela agrega as observações de uma vez só. Então, Mariana, à vontade. Oi, gente. Saudar o Caio, que era o único que eu não tinha dado oi ainda, e os amigos e familiares da Isabela. Eu estou muito feliz pelo convite, Isa. Eu gostei muito de ler o seu trabalho, gosto muito desse tema, né? A experiência recente no Chile, ela me enche de esperança e aí você conseguiu, sobretudo aí eu acho que no terceiro capítulo, ilustrar bem essa dinâmica e as contradições nela, né? E tudo mais. Então eu queria te dizer já de antemão, vou tentar não repetir tudo que o Caio disse, até fiquei triste quando o Hermes falou para ele primeiro, eu pensei que isso ia acontecer mesmo. Mas já te dizer de antemão que foi muito legal o seu esforço de querer abarcar tantas discussões assim no trabalho, né? E algumas muito complexas, né? Eu acho que é um trabalho super ambicioso, e aí eu posso dizer que, mesmo apesar de uma coisinha aqui, outra ali, ficou muito bem construído de maneira geral, e aí de vou fazer umas pequenas considerações. Primeiro,
isso é o menos relevante, né, da estrutura do texto. Quanto à forma da escrita, né, eu acho que tem que fazer uma revisãozinha do texto, lendo, eu me deparei com alguns errinhos aí de concordância do tempo verbal, ou então de concordância do singular e plural, uma ausência de vírgulas eventualmente, ou de pontuação. Eu sei que por conta do prazo, do nervosismo, alguns detalhes eles passam batido mesmo, e aí uma correçãozinha rápida resolve, né? E aí também apontar que, às vezes, mas raramente, você coloca umas citações que ela não tem uma ligação direta com o que você vinha fazendo antes, elas não explicam muito bem o que você pretendia, mas é muito raramente. E aí ficou faltando também um abstract, né? Mas você bota aí, fica tudo bem, tem 30 dias aí, eu acho, de prazo, dá para votar. Mas da escrita do texto, da estrutura é isso, não tem erro de ABNT que eu vi muito, acho que só isso mesmo. E aí eu vou para o conteúdo do trabalho, que é o que mais importa, né? Bom, eu também vou pela ordem que você apresentou a discussão, né? Eu diria que essa seção do primeiro capítulo, que vai tratar de apresentar o neoliberalismo, ela podia ser um pouquinho mais aprofundada, assim, eu acho que vocês precisavam conceituar melhor o que é neoliberalismo. Eu acho que essa citação do Harvey que você escolheu aí na página 8, ela não é a melhor opção para isso, né? Nessa situação, desculpa, nessa citação, ele vai dizer o que essa política econômica se propõe, não o que ela é, né? Então, acho que você nem precisa buscar, talvez agora que o Caio deu várias outras sugestões, você pode ir procurar no Peter Gould e todos os outros que ele citou, mas você pode ficar mesmo nesse material que você consegue achar uma definição melhor, né? Eu acho. E aí eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque às vezes neoliberalismo não é sinônimo de economia de livre mercado, né? E você apresenta assim algumas vezes no texto, e aí o neoliberalismo, ele na verdade, assim, numa definição mais genérica, ele e o Caio já disse, eu vou repleta de políticas de desregulamentação econômica, que é marcada, então, por essa grande abertura comercial e financeira, sei lá, é um conjunto de medidas extremamente ortodoxas, liberalizantes, e aí que tem como prioridade, então, a defesa dessa disciplina macroeconômica, a privatização dos bens e dos serviços públicos, né? Uma economia de mercado e um livre comércio e as medidas de austeridade, que você falou bastante. Bom, o Caio já falou isso, mas aqui eu vou precisar me repetir, porque eu concordo muito. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa definição de manual, que o neoliberalismo é sinônimo de Estado mínimo, né? Estado mínimo não é nada de Estado mínimo. Estava aí controlando a taxa de câmbio, a taxa de juros, todas as estruturas macroeconômicas, estava transferindo dinheiro público para a iniciativa privada, pelas privatizações, né? E estava garantindo aí sempre a máxima acumulação do capital. Isso não é mínimo coisa nenhuma, né? Mas vamos de volta para o seu texto. Eu acho que seria interessante você mencionar quais foram as medidas do ajuste estrutural, ou seja, as medidas neoliberais que foram implementadas no Chile desde o golpe. Acho que você só tangencia o tema, mas você não se detém aí por um tempo para apresentá-las propriamente, sabe? E aí, por isso mesmo, você não consegue dar conta de mostrar os efeitos que elas tiveram nas classes sociais chilenas, né? Sobretudo a classe média. E aí não tem nenhum dado, nenhuma tabela, nenhum índice socioeconômico de taxa de desemprego, de endividamento das famílias, índice de desigualdade, nada, né? Eu acho que ia enriquecer muito o seu trabalho se você tivesse colocado isso. E isso é fácil de colocar, né? Dá para fazer agora, nesse tempo. Acho que é bem tranquilo de achar essas informações. E eu acho que fica muito mais visível. Bom, para além disso, eu acho que falta no capítulo 1 um esforço de pintar assim, o que foi ou no que estava se transformando o Chile no período do governo do Allende. Né? Você mesma diz no texto que é necessário entender esse período, mas se eu não me engano, no seu texto só existem uns 4 parágrafos assim, e ainda dispersos que vão caracterizar esse período. Né?
eu concordo contigo que é essencial entender esse período, e aí o Caio já disse, né? E eu vou reafirmar aqui, que você tem que rever um apontamento que aparece na página 8, na página 9 e na página 13, sobre o surgimento do neoliberalismo sair de um esgotamento do nacional-desenvolvimentismo ou de uma escalada inflacionária. Eu não acho que foi o esgotamento do Estado nacional-desenvolvimentista ou um processo inflacionário que faz surgir o projeto neoliberal, né? Do meu ponto de vista, no Chile, o neoliberalismo ele foi implementado através do golpe de Estado, e aí porque o Allende, os trabalhadores, sobretudo nas fábricas, eles começaram a mexer nas bases da acumulação capitalista, e aí nacionalizou a indústria extrativista mineral, estava no processo de organização para articular uma reforma agrária mais significativa, os trabalhadores estavam se organizando para tomar as indústrias, uma série de dinâmicas, né? E também ainda não sei se nacional-desenvolvimentista descreve muito adequadamente assim, o que foi o período da Unidade Popular do Allende. E aí eu queria saber se você colocou assim porque alguém classifica ou o que foi, mas aí depois você me conta, se você quiser, né? E aí, seguindo, na página 12, você vai falar de teoria da dependência, né? Você vai falar que a teoria da dependência foi criada pela CEPAL. E aí eu acho que tem que tomar cuidado, porque a teoria da dependência ela não foi desenvolvida pela CEPAL. A CEPAL é basicamente um espaço, né? Um fórum de debate sobre os caminhos e aí as possibilidades de desenvolvimento econômico para os países latino-americanos e caribenhos. E eu acho também que você precisa tomar um pouquinho de cuidado com a simplificação que você faz ali na página 12, sobre o que propõe a teoria marxista-dependência, né? Porque não é só a partir de operações que envolvem as vantagens comparativas e de adoção de uma política agroexportadora que se aprofundam as condições de dependência e subdesenvolvimento. Daí talvez fosse interessante ler uns textos do Rui Mauro Marini sobre os mecanismos de transferência de valor. Eu acho que não precisa para o seu trabalho, mas tomar cuidado com as simplificações. E aí você cita o Bresser Pereira nessa parte, né? E eu acho que ele não é um teórico da dependência, né? Não sei. Aí, bom, mas eu acho também que você precisa botar uma nota de rodapé para explicar o que é o El Ladrillo, que aparece aí, né? No estalido social, também, na verdade, o estalido social aparece na introdução, né? Não no capítulo 1. Mas acho que é legal você explicar, porque você cita assim, e aí depois até você vai falar mais para frente, mas para situar o leitor, né? E aí também preciso pedir para você dar uma olhadinha na página 11, tem uma frase que você vai falar de desvalorização cambial a níveis que valorizem o câmbio real. Aí essa frase está meio esquisita, não faz muito sentido. Acho que você olha lá na página 11, e aí depois, na página 15, você fala que nos anos 90, o aumento do investimento no setor estrangeiro, o aumento do investimento estrangeiro no setor mineral fez o Chile apostar na produção de cobre, né? Bom, o Chile vinha apostando faz tempo na produção de cobre, né? Você mesma disse, desde o fim do ciclo do salitre. Acho que a palavra certa é impulsionar a produção, né? Não apostar, assim. Mas aí, trocar uma palavrinha ou outra. E aí, na página 19, você vai falar que o aumento da renda per capita condicionou a população a contestar a desigualdade no país, né? E exigir melhorias em setores comuns da sociedade. E aí, como educação e aí você vai falar da revolução dos pinguins, né? Eu não acho que foi a melhoria dos índices econômicos que fez a população se rebelar. Eu acho que a lógica seria oposta, assim, né? Mas se você acha isso, fica complicado, porque daí você discorda com as vozes da rua do movimento chileno, né? Que aparece aqui nesse livro que você cita, que é o Chile em Chamas. Acho que essa é a parte que você precisa ver com um pouquinho de urgência no texto. Mas o primeiro capítulo é isso, é só isso. Tem ainda uns momentinhos que você coloca queda das commodities, aí falta uma palavrinha, né? Se é preço, se é demanda, mas isso é menos importante, né? Esses pontos que eu falei agora acho que são mais essenciais. Bom, aí no segundo capítulo você começa fazendo uma explicação sobre o conceito de classes sociais, né?
Eu acho que você tem que deixar mais claro que é através da análise marxista do Poulantzas, porque o que ele propõe não é consenso entre os marxistas, né? Eu mesmo estou com o Lukács nessa, e não com o Poulantzas, nem com o Boito, e aí nem com o Caio, desculpa, Caio. Eu acho que as classes sociais do Marx lá já são suficientes para entender bem a sociedade. Eu acho que não existem diversos modos de produção simultâneo. Eu acho que a pequena burguesia e o fetismo da mercadoria dão conta de explicar os fenômenos aí que atingem o que o pessoal tem chamado de classe média, né? Mas mesmo concordando com Boito e com Poulantzas, com os outros que você cita, eu consigo ver que você foi aí, conseguiu suficientemente pegar os conceitos, categorias. Eu acho que falta aprofundar um pouquinho, mas eu achei bem legal o esforço que você fez nessa parte do texto, né? Mas eu me peguei no pedacinho que eu acho, na minha opinião, né, o pouco que eu conheço do Poulantzas, que para o Poulantzas só tem um modo de produção capitalista. E aí não são modos, como você fala na página 22. Então tem que só tirar do plural lá. Para ele existem os diferentes modos de produção, né, mas o capitalista é um, né, que inclusive é o dominante. Aí na página 22, depois o Caio me corrige se eu estiver falando muita besteira, cara. Aí na página 22 você fala assim, né? Ademais, os mesmos sociólogos que derivam do pensamento weberiano. Essa frasezinha aí ela continua, né? Mas aí eu queria saber quem que são esses sociólogos que derivam do pensamento weberiano, assim, só, sei lá, uma nota de rodapé ou citar um nome. E aí depois na página 25, quando está falando dos movimentos sociais, comparando com os sindicatos, você fala que os movimentos sociais ele não têm fins lucrativos, mas o sindicato também não tem fim lucrativo, né? Talvez as finalidades e os objetivos estão relacionados com o salário, mas as organizações não têm fins lucrativos. Aí eu acho que não fica tão legal exposto desse jeito, né? E aí depois lá na página 30 você troca a política econômica pela expressão modelo de mercado, e eu acho que não são sinônimos, né? E aí acho que você faz isso também quando você fala de lógica mercantilista, acho que o certo seria uma lógica neoliberal. Depois, na página 31, você vai falar que os estudantes secundaristas eles estavam exigindo progresso no sistema estudantil, né? Eu acho que não era progresso que eles estavam exigindo. Esse livro aqui que você cita bastante, o Chile em Chamas, fala mais em gratuidade e universalidade do que em progresso, né? E aí, de novo, na página 31, você troca a expressão política econômica por estrutura de mercado, mas aí só destrocar aqui resolve. E aí eu acho que acho que alguns termos eles precisavam de uma explicação de nota de rodapé nesse capítulo, e aí advoca-se, capital cultural que aparece, a própria Primavera Árabe merecia uma nota de rodapé, consenso de Washington, a lei de superávit estrutural, a concertação e a revolta dos pinguins, acho que essas todas precisavam de uma nota de rodapé. E aí do segundo capítulo é isso. E aí no terceiro capítulo, que na minha opinião é o melhor dos três, eu acho que você apresenta muito bem a processualidade dos eventos, né? Foi muito gostoso e fluido de ler. Eu acho que eu apontaria algumas coisinhas mínimas, né? A primeira questão que o Caio pontuou, né, de que some, então, a discussão de classes sociais ela não aparece aqui, ou desculpa, de classe média. Mas também na página 32, agora realmente mínimo, né, que você coloca aqui fundado em bases genocidas no tocante às nações originárias, eu acho, nação originária andina, né, eu acho que o certo seria povos originários, né, não nação. Na página 36, lá no último parágrafo, você escreve lei da sala segura, e o certo é lei da aula segura, né? E até você já fala isso antes, na página anterior. Mas fora isso, eu achei que tá ótimo, eu achei
É interessantíssimos dados que você trouxe aí dos candidatos independentes, deles somarem o maior número lá nas cadeiras da Constituinte. Eu gostei dos outros dados que você mostrou, que mostram a violência do Estado. E eu gostei que você aponta as contradições do Boric também, né? E aí eu acho que é isso, Isa. Acho que é isso, Hermes. Tá bem, obrigado, Mariana. Antes de passar para a Isabela fazer os comentários, as respostas, as observações dela sobre o abstract, a Isabela me perguntou se era necessário ou não. A gente teve essa conversa, eu falei que não era, porque o nosso, como que chama lá, regulamento é omisso sobre isso. Aí eu falei, não, manda sim, manda sem, fica tranquilo, mas tudo bem, depois a gente faz, né, Isa? E sobre a questão da estrutura, que o Caio falou bastante, depois eu vou falar mais sobre isso, vou deixar a Isabela responder, mas aí também teve interferência minha, né, Isabela, nessa opção aí do caminho. Mas aí a gente depois fala mais sobre isso. Isabela, fica à vontade. Só respondendo, assim, questão realmente a estrutura, começando por aí. Na verdade, assim, a gente teve uma conversa, né, pensando realmente em como se daria essa estrutura. E não foi resolvida muita coisa. A gente decidiu manter realmente essa estrutura que foi a final enviada, mas realmente foi pensado em mudar esse primeiro capítulo, ser o capítulo mais teórico, na verdade, e o segundo capítulo ser o de contexto histórico no geral. Mas foi uma coisa pensada e talvez pode ser assim alterada futuramente. Quanto à questão das classes médias na hipótese no geral, né, não aparecerem com algumas informações e continham sim os dados de algumas de funcionários públicos. No geral, eu possuí um pouco dessa informação e acabei não colocando, não sei porque realmente, mas é algo que eu posso ver para alterar e eu acho que tá fácil, né, já que eu possuo ali um pouco dessa informação. E é isso a respeito do Caio. Questão apontada pela Mariana, assim, de fato, a revisão foi assim meio em cima na hora. Eu vou dar uma olhada nessas questões que você apontou, anotei aqui, então vou dar uma olhada. O abstract, na realidade, já está meio pronto, só vou dar uma revisada. Eu só não coloquei no trabalho, mas eu vou enviar. E, no geral, eu só acho que foram boas colocações, que eu acho realmente eu meio que defino esses termos, o neoliberalismo, às vezes eu posso dar uma errada e, assim, seria melhor explicar o conceito de forma mais ampla, como o Caio sugeriu, né, num capítulo teórico mais que vai abranger mais essas questões, então eu vou dar uma revisada nisso também. Em geral é isso. Agradecer vocês pelos apontamentos. E é isso. Caio, Mariana, muito obrigado pelas observações. Acho que a gente pensa nesse trabalho sempre como uma ferramenta aí para que os acadêmicos da graduação deem o seu passo posterior, né? Então, eu entendo que essas observações todas que vocês fizeram, principalmente em relação à forma, mais do que o conteúdo, elas são incrementais para esse próximo momento que a Isabela já indicou, que tem interesse, que é de construir um projeto para mestrado, para iniciar uma nova etapa. Então, a gente certamente vai levar isso em conta nessa etapa aí de transição. Sobre essa questão da estrutura dos capítulos, Caio, para te dar um retorno assim
por que nós ficamos pensando sobre isso e por que dessa opção. Quando a Isabela me procura no segundo semestre do ano passado, na primeira vez para a gente conversar, a ideia, a princípio, era um estudo específico da escola de Chicago no Chile, né, Isa? Era um estudo dos Chicago Boys lá no Chile. Não era ainda essa questão mais específica da convulsão social. A gente foi conversando, vendo como isso podia se encaixar, olhando bibliografia, e aí eu sugeri para ela, falei, eu acho que já tem bastante coisa sobre isso, já tem uma produção, acho que seria legal a gente tentar trazer uma contribuição nova, fazer uma discussão de algo que a gente entendia que faltava ainda maior qualificação de debate, e a gente foi até discutindo até chegar nessa proposta. E aí o que a gente tentou a princípio era fazer esse quadro mais geral, ver de que forma que aquela ideia inicial de discutir o neoliberalismo, de discutir a escola de Chicago, poderia dialogar com a efervescência política dos anos recentes e principalmente aí com a convulsão social. E aí a gente parte então para a questão das ferramentas teóricas, e aí que a gente vai pensar inclusive com a própria pesquisa que a Isabela já vinha fazendo sobre o que a atendia melhor no entendimento desse processo, que era a busca dessa bibliografia. Inclusive, à época até a gente trocou e-mails, né? O Caio sugeriu alguns materiais para a gente, eu passei para a Isabela, já estava um pouco na linha do que ela queria. Então, e aí como a gente já veio construindo o trabalho dessa forma, quando a gente estava finalizando, apesar dessa nossa conversa, eu falei, não, vamos manter da forma como está a estrutura e depois a gente vê como a banca avalia. Mas, de fato, acho que vocês têm ambos têm essa observação de que um capítulo teórico isolado, né, que dê os instrumentos, que dê as ferramentas, logo de início para marcar posição, indique talvez um caminho melhor. E aí estas questões pontuais que tanto a Mariana quanto o Caio bem enxergaram sobre a análise do momento, né? A análise do objeto com as ferramentas, eu acho que esse que é o grande desafio na graduação. Eu também enxergo, também percebo isso, mas talvez para nós hoje seja mais fácil perceber isso do que para quem está no processo de construção de uma monografia, de um trabalho de conclusão de curso. E aí eu até entendo que a Isabela conseguiu, mesmo talvez sem fazer utilizar essa lente tão diretamente, ela conseguiu nesse capítulo final construir ali algumas categorias, alguns eventos, alguma iluminação sobre o que ela estava pensando teoricamente na parte anterior do trabalho dela. Acho que foi desafiador no sentido de encontrar literatura, como vocês observaram, não a literatura, né, do momento histórico, nem dos teóricos, mas a literatura específica sobre as manifestações. Esse livro, inclusive, que a Mariana mostrou ali, a gente encontrou ele já de meados para a reta final, né, Isabela? Que a gente teve acesso a ele, mas ainda teve tempo de incorporar. A ideia que eu dei de trabalhar bastante com os podcasts, que eles até aparecem, era um pouco nesse sentido, porque muita coisa foi surgindo de podcasts discutindo o contexto, discutindo o processo eleitoral, discutindo a ascensão dessa direita mais conservadora ainda, essa direita mais quase fascista, né? E isso a gente tem menos acesso ainda à literatura, artigos acadêmicos, então foi um pouco nesse sentido. E aí a questão dos dados, que a Mariana bem pontuou, né? Até porque essa, né, Mariana, era uma cobrança que você também ouvia bastante lá na tua graduação, de mim, inclusive, na tua banca também. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu e a Isabela que a gente conversou, que era de, né, levantar esses dados, fazer um pouco essa comparação do Chile com os dados da América Latina, levantar eventualmente dados do Banco Mundial, da CEPAL, do FMI, mas a gente volta sempre num vício nosso, acho que é o vício
do internacionalista em formação, que é de trabalhar mais com os textos e menos com os bancos de dados. Eu acho que essa é uma lacuna metodológica que a gente tem ainda enquanto área, inclusive, e que temos que ter um esforço constante de melhorar isso. Mas eu acho que, no geral, eu concordo com vocês, tem aí alguns apontamentos que podem ser incorporados nessa etapa, a questão das notas de rodapé, a questão de um ou outro aprimoramento conceitual, e aí algumas questões que eu acho que ficam para as próximas etapas, aí para quando a Isabela construir o projeto dela e pensar a futura dissertação, ela tem essas contribuições de vocês em mente, tanto na escolha dos autores que dialogam de forma mais próxima, quanto de como estruturar o desenho da pesquisa. Eu vou... Tudo bem, Isa? Tranquilo? Caio, Mariana? Eu vou finalizar aqui a nossa gravação e vou criar uma sala para gente paralela enquanto o pessoal fica aí. Aí se a Isabela quiser tomar uma água, quiser conversar com a turma, a gente sai e retorna já já.